Então, a partir de hoje, meus irmãos, por algumas quintas-feiras, nós vamos voltar com os estudos focados na apologética, na defesa da fé, na refutação de seitas, heresias, movimentos anticristãos. E hoje, para retomarmos esses estudos assim, como fazíamos há alguns meses atrás, a gente vai tratar sobre liberalismo teológico. Então esse vai ser o tópico hoje, sim, liberalismo teológico. E antes de adentrar assim, nas questões do liberalismo, especialmente naquilo que o que é o liberalismo, e quais as verdades, quais doutrinas principais assim que o liberalismo nega, eu quero fazer uma pergunta, e eu não precisa responder em voz alta, não precisa levantar a mão, mas apenas fica contigo assim. Se alguém dissesse para ti assim, tu é um fundamentalista, tu ia achar que essa pessoa está te xingando, está te elogiando, tu ia receber essa, mesmo se fosse uma ofensa ou não, independente do tom com que fosse dito assim, tu ia achar que isso era uma verdade a respeito de ti, que tu é um fundamentalista, ou tu ia achar que eu não sou um fundamentalista. Como é que ia ser a tua reação diante dessa palavra? E eu sei que a gente está num momento, numa época onde essa palavra ela se tornou bastante pejorativa, especialmente assim, se a gente for olhar assim após o ano 2000, de 2001 especialmente, teve ali 2001 teve os ataques às Torres Gêmeas, que foi justamente ataques feitos por muçulmanos, terroristas islâmicos, que eram também chamados fundamentalistas islâmicos, E aí então esse termo, fundamentalista, por causa dos terroristas muçulmanos, ficou um cunho assim muito pejorativo, Então, alguém ser chamado de fundamentalista parece ser uma coisa ruim, sempre, por causa dessa conotação relacionada aos muçulmanos, terrorismo e tudo mais, Então essa nomenclatura assim fundamentalista parece ser, a partir de então pelo menos, passou a ser algo considerado ruim. E quando alguém quer taxar alguém de fanático, de extremista, coisa, aí muitas vezes vai dizer que essa pessoa é fundamentalista, mas a gente vai tratar hoje sobre liberalismo e o seu oposto, que é o fundamentalismo. Então, o liberalismo teológico e o fundamentalismo teológico ou cristão, e só que tudo isso dentro do seu devido contexto histórico. Então, aqui eu vou citar algumas doutrinas, tá? E aí tu vai responder, se tu crê ou não crê nessas doutrinas. Então vamos lá. Primeira doutrina: inerrância das Escrituras, inerrância da Bíblia. Tu crê que a Bíblia é inerrante? A divindade de Cristo. Tu crê que Cristo é Deus? Tu crê na Trindade? Tu crê que Cristo, que Cristo ele é o Filho de Deus que encarnou, então se fez homem e nasceu de uma virgem, de maneira miraculosa, de uma virgem? Tu crê na realidade dos milagres que estão descritos na Escritura? Na realidade, que os milagres que estão descritos, todos os milagres que aparecem na Bíblia, todos eles de fato aconteceram como está descrito ali? Tu crê que a morte de Jesus Cristo, ela foi uma morte para te substituir, no sentido assim, ele morreu pelos teus pecados, ele morreu sendo punido em teu lugar? Tu crê nisso? Tu crê que a ressurreição de Cristo, ela foi física, ou seja, não foi uma ressurreição espiritual, uma coisa assim, mas que foi ou seja, o seu corpo
ressurgiu dentre os mortos. Tu crê que Jesus, ele, após ter ressuscitado, ascendeu aos céus, 40 dias depois? Que crê que ele vai voltar visivelmente em glória? Crê que os mortos, todos os mortos, irão ressuscitar? Que alguém, para se tornar um filho de Deus, precisa nascer de novo, mediante a regeneração do Espírito Santo? E que somente dessa forma que essa pessoa, então, se torna, é feita, um filho de Deus? E, por fim, que o pecado é algo que existe e merece punição? E que há, então, um inferno eterno, como punição do pecado que não for perdoado? Se tu crê em todas essas coisas, essas doutrinas, então nós poderíamos te chamar de um fundamentalista. Porque isso é o que o fundamentalismo cristão defende todas essas doutrinas. Por quê? Porque justamente surgiu um movimento chamado liberalismo, que passou a negar todas essas doutrinas. Então a gente tem assim um movimento chamado liberalismo ou modernismo, também tem essa nomenclatura, modernismo ou liberalismo teológico. Surgiu quando? Há uns 200 anos atrás, mais ou menos assim, foi onde começou a ganhar força, Lógico, já tinha alguma coisa antes, mas onde começou a ganhar força esse movimento foi há mais ou menos uns 200 anos atrás, no século XVIII, já começou ali no século XVII, mas onde ganhou força foi no século XVIII, século XIX, a gente vai vendo assim que o século XIX, então, assim, foi o século que os maiores expoentes, os maiores teólogos liberais, o Barth já é do século XX, isso, já no XX, mas por exemplo, assim, um dos pais da teologia liberal, tinha um nome, era um alemão, assim, Schleiermacher, sobrenome quase não dá para pronunciar, assim, Então, esse era um dos pais da teologia liberal, e a partir dele depois vem muitos outros, teólogos liberais assim na mesma linha. E o que esses teólogos liberais começaram a fazer? Com base nas filosofias da época, racionalismo, iluminismo, onde essas filosofias daqueles séculos que estavam permeando o pensamento no mundo de então, qual era a visão? Que todas as coisas deveriam ser provadas pela razão. Aquilo que não passasse pelo teste da razão tinha que ser desacreditado, tinha que ser... Então o homem ele acabou endeusando, o homem desses séculos, século XVIII, século XIX, começou a endeusar a razão. Então ele tira Deus do centro, coloca, escanteia Deus e coloca o homem, e esse homem racional, a sua razão no centro. Isso era vamos dizer assim, que era a mentalidade do mundo daqueles séculos, especialmente o século XVIII e século XIX, racionalismo, iluminismo. E aí isso influenciou a teologia. Óbvio que não foram todos os teólogos, todos os pastores, igrejas que foram influenciadas, não. Mas houve uma parte da igreja, uma parte de irmãos que começaram a ser influenciados por essas teologias e começaram então a apostatar da fé, por começar a questionar. Não, a gente não tem que aceitar a Escritura, a gente tem que aceitar as coisas como sempre foram ensinadas, a gente tem que questionar. A gente só vai aceitar aquilo que passar pelo teste da razão. E aí começaram a questionar. Daí, uma das situações, começaram a questionar a própria Escritura. E aí então, para o teólogo liberal, a Escritura já não era mais a palavra de Deus, inerrante, infalível, mas era apenas um livro escrito por homens. Aí vem aquela coisa, a Bíblia escrita por homens e tal. E sim, foi escrita por homens, mas homens santos de Deus que foram movidos pelo Espírito Santo. Só que aí, para o teólogo liberal não tem essa coisa de
né, dessa revelação, essa coisa, né, e essa condução de Deus na história, começam a negar os milagres, porque tudo é pela razão, então, né, aí começaram a negar os milagres, negando os milagres, negam a inspiração da Escritura, a inspiração divina das Escrituras, negam a inerrância, a infalibilidade da Escritura. Com isso, imagina, tu negou a Escritura, tu tirou a Escritura, que é a base que fundamenta a nossa fé, aquilo que nós sabemos sobre Deus, né, sobre Cristo e sobre todas as doutrinas. Onde é que está fundamentado? Na Escritura. Tu corrompeu essa base, né, e tirou, botou, não é inerrante, não é infalível e tal. Ponto. Agora, né, o próximo passo, que nem um dominó, vai caindo, né, as demais doutrinas. Então, divindade de Cristo. Aí, para um teólogo liberal, Cristo era só um homem. Para alguns teólogos liberais, Cristo pode nem ter existido. Para ver o quão diabólica é essa doutrina, né, essa teologia liberal, uma teologia surgida no inferno, né? O pai dos teólogos liberais não é Deus, é o diabo. E aí, então, eles vão, né, negam a trindade, negam a divindade de Cristo, negam, então, consequentemente, nascimento virginal, afinal, negam os milagres, né? Então, negam o nascimento virginal de Cristo. Negam a encarnação, porque não creem que Jesus é Deus que, né, que se fez homem, creem que Jesus era apenas um homem, né? Eles não, justamente por negarem a divindade, negarem tudo, né, tudo aquilo que, né, já foi sendo citado, negam que Cristo morreu como nosso substituto, né? Ou seja, essa doutrina, olha só, é um nome um pouco difícil, mas eu vou explicar, tá? Expiação vicária, tá? O que significa expiação vicária? É uma palavra difícil, mas que é importante os irmãos, né, entenderem o que significa. Eu falei assim, quem é que sabe já o que significa expiação vicária? Levanta a mão. Expiação vicária. Primeiramente, o termo expiação, tá? Expiação é o sacrifício que era apresentado diante de Deus para que o pecado pudesse ser perdoado. Então, esse era um sacrifício de expiação. Então, o pecado estava sendo expiado, ou seja, estava sendo coberto, estava sendo limpo, estava sendo, né, removido. Então, a expiação tem esse sentido, né? Um sacrifício pelo pecado, um sacrifício para que o pecado seja perdoado. Isso é a expiação. E aí, por que expiação vicária? Né? Porque vicária tem o significado de quê? De substituição. Ou seja, né, o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício que nos substitui. Ou seja, nós merecíamos morrer pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí Deus traça um plano de salvação no qual ele entrega o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, ou seja, para ser sacrificado como um sacrifício de expiação, um sacrifício, né, para conquistar o perdão dos nossos pecados. E ele morre então em nosso lugar, por isso, né, como nosso substituto ou como um vigário, né, como um substituto. Então, por isso a morte de Cristo é uma morte vicária, ou seja, uma morte substitutiva. Então, vicária, né, tem esse significado, né, de substituição, né? Então, Jesus é aquele que, né, ele morre nos substituindo, né? Então, a expiação, né, vicária, né, essa é a doutrina na qual Cristo morre na cruz em nosso lugar para que fôssemos perdoados, né? A ressurreição física de Cristo, né? Para um teólogo liberal, ele nega a ressurreição. Para um teólogo liberal, Jesus pode até ter morrido na cruz, mas a morte de Cristo na cruz não tem um significado no sentido de remover os nossos pecados, não tem um significado de... Para ele, Jesus só pode até ter morrido, mas morreu como se fosse um revolucionário, morreu e permaneceu morto. Para um teólogo liberal, para essa doutrina diabólica. Consequentemente, negam que Jesus tenha ascendido aos céus, uma vez negando que Jesus não ressuscitou e negando que ele subiu aos céus, né, vivo, ressurreto. Negam também então a volta, né, gloriosa de Cristo. Não creem na ressurreição de Cristo, então também não creem na ressurreição dos homens.
para eles novo nascimento, se não tem todo, né, o restante ali, o que é novo nascimento para um teólogo liberal? Não é nada, né? E o pecado também, né, é uma coisa sem sentido, né, pode, na verdade, cada um ter uma definição diferente. O pecado se torna algo subjetivo, né? Né, o que é pecado para um pode não ser pecado para o outro, né? Não creio que há uma definição objetiva de pecado, de fato, né? Então, no final de contas, né, o teólogo liberal ele é só um ateu que resolveu estudar teologia, mas ele faz de conta que crê. Ele tenta passar uma imagem de que ele ainda está tentando, né, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, porque tu olha assim, às vezes tu vai olhar uma pregação de um teólogo liberal, né, e ele quase parece um crente. Mas tu vai olhar sobre muitas das palavras que ele usa, elas têm um significado diferente. Às vezes ele vai usar palavras parecidas com as que a gente usa, mas com um significado completamente diferente. Ele não acredita em nada daquilo que nós cremos, mas às vezes ele vai usar palavras que se assemelham a uma, né, ele parece ter uma fé semelhante à nossa, mas quando vai mais fundo, ele está, no final das contas, negando tudo isso. E tem uma situação seguinte, eu falei de maneira bem ampla, né, várias doutrinas que a teologia liberal nega. Só que a teologia liberal, ela não é que nem uma seita, por exemplo, né, que nem o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová, tu tem ali, ó, tu sabe exatamente quais doutrinas eles creem e tu pode refutar uma por uma. Tu pega, né, uma outra seita, né, por exemplo, né, os Mormons, da mesma forma, né? Eles têm lá todo, né, os livros nos quais eles, né, dizem que criam o livro de Mormon, Pérola de Grande Valor e tantos outros, e ali eles vão e fundamentam, né, naquilo que eles creem, e tu pode, né, refutar a doutrina deles, né, ponto a ponto ali, porque tu sabe que, ó, o Mormon crê nisso. Agora, a teologia liberal, ela não é exatamente que nem uma seita, né, que a gente pode simplesmente, né, isso que eu estabeleci aqui, todo teólogo liberal vai ser exatamente assim. Não. A teologia liberal, ela é uma coisa assim, ela é mais um movimento, é um movimento herético, aonde tu vai pegar alguns teólogos liberais, eles vão negar algumas das coisas que foi, né, que eu fui descrevendo, de todas essas doutrinas aqui. Vai ter teólogos liberais que vão negar algumas delas, mas daqui a pouco eles vão afirmar que creem em outras. Às vezes ele não vai negar todas isso aqui ponto a ponto. Ele vai negar duas dessas doutrinas, três dessas doutrinas. E ele vai afirmar que crê nas outras. Ele vai negar um ponto ali, mas vai, né? Ou às vezes ele vai dizer que crê em praticamente tudo isso, mas ele vai ressignificar, ou seja, ele vai dar um significado diferente, né? Ou seja, o termo não tem o mesmo significado que nós, né, utilizamos. Foi isso que Deus disse mesmo? Exatamente. É bem essa, né? É bem uma linguagem, né, da serpente, assim, onde tenta falar algo parecido, mas o significado é diferente. Então a teologia liberal, sabe, ela vai se amoldando, ela vai, sabe, e tenta parecer uma coisa aceitável. É tirar o espiritual, né, da palavra, né, muito terreno, tudo quer dizer. Sim, exatamente. Tudo terreno, né? No final de contas, né, não. Sim, já não existe nada do que Cristo falou. Exatamente. Assim, ó, tu pegar e crer, simplesmente pegar a Bíblia e crer no que está escrito nela, né, para um teólogo liberal não funciona assim. Né? Não é só pegar a Bíblia e crer no que está escrito. Não. Ou foi aí que começou a dar errado, né? É. Abandonou a fé na Escritura, que é diferente da Escritura toda a fé. Algumas coisas pegou virar a Escritura para Deus. Quando ele começou a negar as Escrituras, ali começou a declinar, a cair em si mesmo. E aí, a partir daí, já não tem mais o crivo bíblico. Tá bom. Exatamente. Aí o que acontece, olha só, a gente tem ali no século, já comentei antes, né, século XVIII, século XIX, né, esse levante assim da teologia liberal. O que acontece? No início do século XX, a teologia liberal estava se alastrando no meio das igrejas. E o que a teologia liberal faz com as congregações, com as igrejas onde, né, ela acaba se instalando? Ela mata essas igrejas. Porque a igreja, né, uma vez que tu não crê mais na ressurreição de Cristo, uma vez que tudo praticamente, né, se torna como que mitos, né? Só historinhas, né, como se fosse assim, contos de fada, né, como se fosse história da Chapeuzinho Vermelho,
do lobo mau né, e outros, sabe? Pro teólogo liberal, as histórias bíblicas é como se fosse isso. E aí, então, o que vai acontecer com essas igrejas? Sabe? Se tornam clubes, se tornam, né, sabe, só um ajuntamento de pessoas ali que ouvem uma palestra, né, daqui a pouco, sei lá, motivacional, alguma coisa nesse sentido. Né, então, o zelo evangelístico dessas igrejas vai virar o quê? Não vai virar nada, porque para que evangelizar? Tu não crê que as pessoas vão nascer de novo? Tu não crê no poder do evangelho? Tu não crê, sabe, que de fato aquilo que está escrito na Bíblia é verdade mesmo, para que mereça ser pregado? Né? Vira uma coisa assim. Então, a teologia liberal, o que ela faz? Ela mata as igrejas. Vamos pegar um exemplo. Onde começou, né, houve, vamos dizer assim, se tornar forte a teologia liberal foi na Alemanha, lá na Europa, né, na Alemanha. E da Alemanha, assim, começa a se alastrar na Inglaterra e vários outros países, né, da Europa. Como é que está a igreja, né, hoje na Europa, né, que foi o berço do liberalismo teológico? As igrejas praticamente morreram na Europa. E hoje a Europa ela precisa novamente de missionários. A Europa que nos séculos passados era um continente que enviava missionários para o mundo inteiro, por causa do liberalismo teológico, hoje é um continente que está necessitado de que sejam enviados missionários para lá. Aí quando houve missionários para a Europa, sim, missionários para a Europa. Por quê? Porque hoje tu tem assim, uma quantidade mínima de cristãos naqueles países que antes eram considerados países cristãos, países protestantes, países evangélicos, países, sabe, que todo, né, as leis, a cultura e todas as coisas estavam, sabe, permeadas, né, pela escritura, e que por causa do liberalismo, sabe, isso se esfriou, o coração daquele povo se endureceu, né, a ponto de que tem uma boa parte das pessoas ou são adeptas do ateísmo, ou tem apenas um cristianismo de fachada, né, apenas nominal, apenas se dizem cristãos, mas no final de contas, né, tanto faz, tanto fez, né, a fé deles não são nascidos de novo, né, ou até são adeptos de outras práticas, né, místicas, bruxaria e tantas outras coisas, né, porque daí, né, aquele vazio ali vai ser preenchido, né, por alguma outra coisa, e aí então começa a se aderir a muitos outros movimentos, budismo, sabe, todas essas religiões orientais, qualquer coisa. Outra coisa que tem né, entrado bastante na Europa, islamismo, né? Então hoje é um continente que precisa ser evangelizado, né? E o que matou a maioria das igrejas na Europa foi o liberalismo teológico. O liberalismo migrou para os Estados Unidos, só que diferente da Europa, especialmente na década de 20 do século passado, ou seja, há 100 anos atrás, se despertou um movimento nos Estados Unidos em oposição ao liberalismo, e é por isso que ainda existe, né, uma certa força, né, da igreja nos Estados Unidos, por mais, né, que o liberalismo afetou muitas igrejas nos Estados Unidos, tá? Teve muitos ministérios que morreram, muitos ministérios, por exemplo, aqui hoje, tu olha lá, muito mais do que no Brasil. Aqui tem isso, é um movimento que tem começado, tá, a se estabelecer aqui. Essa questão, sabe, de igrejas inclusivas, né? Por exemplo, você começa a aceitar homossexualismo, começa a aceitar pastor gay, começa a aceitar, né, que todo mundo, né, esteja ali, né, digamos assim, vivendo em pecado, em qualquer tipo de pecado, não é repreendido, mas não, porque a gente tem que aceitar, a gente tem que receber as pessoas, né, como elas estão, e elas têm que permanecer, e não tem problema, pode permanecer assim. Essas igrejas inclusivas, qual é o que está por trás, né, dessa aceitação desse tipo de coisa que a Escritura não aceita? É justamente o liberalismo teológico, ou seja, é o não reconhecer a doutrina bíblica sobre o pecado, ou seja, não há mais uma identificação do pecado, como está estabelecido na Escritura. E aí, então, uma coisa que já acontecia já nos Estados Unidos há muito mais tempo do que aqui, né? Por exemplo, assim, essa questão, né, de ter ministérios, denominações, né, que aceitavam a ordenação, né, de pastores que eram gays. Isso nos Estados Unidos já acontecia já há algumas décadas já. Agora, né, tipo assim, aqui no Brasil surgiu ali uma seita, né, que tinha, era a igreja que era conhecida, a igreja dos gays lá, né?
tal, mas que não era uma igreja, uma seita. Mas aí, né, começou atualmente, né, um monte de ministérios que antes, né, se diziam cristãos, se diziam ser igrejas, mas começaram, né, a se considerar como igrejas inclusivas. Aí, o que acontece? Isso tudo é influência, é as consequências do liberalismo no meio da igreja. Então a gente vai agora analisar então esse aspecto histórico, tá? Lá do início do século XX, tá? Que era da década de 20 do século XX, ou seja, lá pelos anos 1920, surge um movimento em oposição à teologia liberal, que é chamado de movimento fundamentalista. Por que ele foi chamado movimento fundamentalista? E esse nome não foi dado por opositores desse movimento. O movimento se auto-intitulou, né, fundamentalista. Por quê? Por causa da volta, do retorno aos fundamentos da fé. Então, era foi uma série de pastores, né, de várias denominações, eram presbiterianos, batistas, metodistas, né, várias denominações diferentes, pastores, né, que queriam permanecer, né, firmados na verdade da Escritura, se reuniram e formaram um movimento. Nós precisamos resistir ao liberalismo, que estava, né, tomando conta das universidades, das igrejas. Então, nós precisamos resistir a isso. E aí, então, formaram esse movimento, né, em oposição ao liberalismo, esse movimento chamado fundamentalismo. Por causa do quê? Dos fundamentos da fé. E aí, então, eles estabeleceram algumas diretrizes, né, para poder para poder haver uma definição do que era o fundamentalismo. E então eles estabeleceram um dos pontos: nós precisamos afirmar a inerrância das Escrituras. Esse é um dos pontos. Ou seja, os liberais estavam negando a inerrância da Escritura. Então, os fundamentalistas afirmaram: não, nós precisamos defender a inerrância das Escrituras. Deus inspirou a sua palavra, e então, se Deus inspirou, Deus não erra, então não pode haver erros na Escritura. Segundo ponto, se Deus inspirou a sua palavra, de que adiantaria Deus ter inspirado a sua palavra se com o passar do tempo ela tivesse se corrompido? Então, o fundamentalista ele também afirma a preservação da Escritura. Então, vamos pegar aqui e abrir um texto, tá? A gente vai ver se essa marca, né, se a inerrância da Bíblia, se a preservação da Escritura, se né, isso é afirmado pela Escritura ou não. Tá? Então, vamos abrir um texto aqui, que é 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 23 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, aqui está falando do novo nascimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que nós percebemos aqui nesse texto? Duas doutrinas. Uma, a da inerrância da Escritura e a da preservação da Escritura. Porque essa palavra aqui, ela não é uma palavra corrompida e nem uma palavra que pode se corromper. Ela é uma semente, como diz aqui, uma semente incorruptível. Se ela é uma semente corruptível, primeira coisa, se algo já está corrompido, eu posso dizer que é incorruptível? Algo que já está corrompido é incorruptível? Não. Tipo assim, tu pega um político que se vendeu para fazer, né, uma maracutaia ali. Ele se corrompeu. Eu posso dizer assim, né, que esse político é incorruptível? Não. Agora, um político, né, que nunca abriu mão
da verdade. Sempre, né, o cara falou, ó, sempre agiu corretamente, né, e tal. Mas ele é homem. Ele pode não ter falhado até agora, mas eu posso dizer então que ele é um político incorruptível? Não. Por quê? Ele pode não ser corrupto no momento. Mas e aí? Como é que eu posso garantir o futuro desse cara? Ele pode acabar se corrompendo no futuro. Então ele não é alguém incorruptível. Agora, a palavra do Senhor, então aquilo que é incorruptível é algo que, primeiramente, não está corrompido. Segundo ponto, que não se pode corromper. E a palavra do Senhor, ela é descrita aqui como incorruptível. Se é incorruptível, o quê? É que tanto não está corrompida, como também que não se pode corromper. Ou seja, a palavra do Senhor, ela fica preservada, ela permanece para sempre. E é o que é afirmado 2 vezes ainda, ó. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Depois no versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, isso é o que está registrado na Escritura sobre a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é incorruptível, ou seja, não há erro, não há corrupção na palavra de Deus e nem pode haver. Ela é incorruptível. A palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Segundo ponto. Agora, a divindade de Cristo e a Trindade. Se nós cremos na Trindade, é óbvio, né, que nós cremos na divindade de Cristo. Mas normalmente, né, o teólogo liberal ele vai atacar, né, a doutrina da Trindade indiretamente, negando a divindade de Cristo, né, tentando afirmar que Jesus era apenas um homem. E aí nós temos que fazer o seguinte: ou nós cremos na Escritura, ou nós não cremos na Escritura. Porque se a Escritura afirma a divindade de Cristo, então nós precisamos crer que Jesus é Deus. Agora, se nós não cremos na divindade de Cristo, então nós podemos dizer que somos qualquer coisa, menos crentes, menos cristãos, menos discípulos de Cristo, menos... Dessa forma a gente não vai poder se definir. Agora, se nós dissermos assim, não, eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo, então eu preciso ser alguém que crê na Escritura. E se eu creio na Escritura, aí é simples. A Escritura afirma a divindade de Cristo. Se isso é afirmado na Escritura, então eu preciso crer que Jesus é Deus. Então vamos abrir aqui 2 textos, tá? Eu não vou abrir muitos textos de cada uma das doutrinas para a gente poder, né, ver todas elas, tá? Mas cada uma dessas doutrinas, a inerrância da Bíblia, né, a preservação, a divindade de Cristo, o nascimento virginal, e cada uma das doutrinas que a gente for vendo, a gente poderia abrir aqui, sabe, vários textos. Várias dessas doutrinas nós teríamos dezenas de textos para poder, né, estarmos aqui abrindo, lendo, né, e tornando, né, bem estabelecida, né, a verdade de Deus, né, sobre cada uma dessas doutrinas. Mas só para a gente poder saber, né, ver todo o assunto hoje, sim, então a gente vai abrir 1 ou 2 textos, né, por cada uma das doutrinas. Então, divindade de Cristo. Primeiro, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pedir para Silvia ler para nós. Primeira Timóteo, capítulo 3, e versículo 16. Pode ler. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, pregado aos gentios, criado no mundo, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Glória a Deus. Só a primeira frase aqui. E sem dúvida
Alguma grande? Isso. É assim Grande, isso. Grande é o mistério da piedade. Tá. Então, assim, ó, aqui estava sendo revelado um grande mistério, né? O mistério da piedade. E aí, olha essa revelação aqui. Primeiro, Deus se manifestou em carne. Quem é aquele que se manifestou em carne? É Cristo. E aqui é dito que Deus se manifestou em carne. Então, Jesus é Deus. Ponto. Só isso que seria suficiente. Né? A gente até vai abrir mais um texto, né, para ver que não é só um versículo. Eu poderia aqui abrir dezenas, tá? Eu poderia abrir dezenas de versículos que provam a divindade de Cristo, diretamente. Tá? A gente vai abrir dois, né, que são especiais, assim, essenciais. Todos são, né, mas... Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora, 1 João capítulo 1, versículo 1. Eu falei 1 João, desculpa, Evangelho de João, perdão, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Pedir para o Gaúcho ler para nós. Lê o versículo 1 e também lê do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Agora lê também para nós, Gaúcho, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Amém. Então olha essa coisa tremenda. Aqui no início fala, no princípio era o Verbo, né? E aí quem é o Verbo? Para a gente identificar o Verbo é simples. Lá no versículo 14, o Verbo se fez carne. Então quem é o Verbo que se fez carne? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por quê? Porque ele é o Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o único gerado, né, unigênito. Único gerado. Esse é o significado, né, de unigênito. Então, o Verbo se fez carne, né, e esse Verbo se fez carne é Jesus Cristo. E ali diz, no princípio era o Verbo. Então, Jesus Cristo, no princípio, era o Verbo. E Jesus Cristo, que era o Verbo, estava com Deus. E Jesus Cristo, que é o Verbo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, olha que coisa tremenda como, sabe, esses textos provam a divindade de Jesus Cristo. Que ele é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Então, nós temos aqui a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, mas um único Deus. Não são três deuses, é um único Deus, mas são três pessoas. Por isso nós somos batizados, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo batismo, né, cristão, ele é feito assim. Você é imerso nas águas, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ela é batizada em nome da Trindade. Agora, vamos para o próximo ponto, que é o nascimento virginal. Então, vamos abrir aqui o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26.
gente vai ler aqui um trecho um pouquinho maior, tá? É do 26 ao 38. Pedir para a Cris, pode ler para nós? Lucas 26. E no sexto mês, veio o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E, vendo a ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que a salvação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Chamarás seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço nome algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também, até o 36. Isso, até o 38. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Então, olha só, que interessante, né? Versículo 27 ali ele diz claramente que o anjo ele foi enviado a uma virgem desposada com um homem. Ou seja, ela estava como que noiva de José, mas eles nunca tinham tido relação, ela era virgem ainda. Né? E a essa virgem é que o anjo Gabriel foi enviado. Né? E essa virgem é que concebeu, como diz o texto lá de Isaías. Né? Vamos aqui abrir a profecia, né? Deixa eu pegar aqui, Isaías 7. Versículo 14. Isaías 7,14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E aí esse texto aqui até é citado no Evangelho de Mateus. A gente não vai aqui abrir hoje o Evangelho de Mateus, mas seria mais um texto, né? O início do capítulo 1 de Mateus vai trazer tanto, né, a menção a Maria, né, como virgem concebendo, né, a Cristo, como também vai fazer referência ao cumprimento dessa profecia aqui de Isaías, que profetizou quando? 700 anos antes de acontecer. Então Isaías estava lá 700 anos antes falando, né, escrevendo aqui, né, por inspiração do Espírito Santo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Ou seja, o que é Emanuel? Deus conosco. Então, além, né, da questão da virgindade, né, do nascimento virginal, né, nasceu de uma virgem, também nós temos aqui, né, mais uma prova da encarnação de Deus, né, que Deus se encarnou, Deus se fez carne, né, se manifestou em carne. Pensa, olha que verdades, meus irmãos, preciosas,
né? Que verdades essenciais para a nossa fé e que são negadas por teólogos liberais. Né? Então, assim, vê se essa teologia liberal não vem lá do inferno, mais profundo do inferno. Né? Então, assim, próximo item aqui, né? Próxima doutrina. A realidade, né, e a historicidade dos milagres da Bíblia. As duas coisas, tanto que os milagres são históricos, né, como reais. Porque alguém pode afirmar, né, que crê que milagres existiram, mas negar que os milagres que estão descritos na Bíblia, né, tenham sido históricos. Ou seja, o pessoal pode afirmar um e negar outro. Então nós precisamos afirmar tanto que cremos em milagres, né, que cremos que Deus, se nós cremos em Deus, que Deus é o Criador, tipo assim, é uma coisa completamente sem sentido alguém afirmar que crê em Deus e que não crê em milagres. Tipo, no final das contas, só um ateu é alguém que não crê em milagres. Se alguém crê em Deus, necessariamente precisa crer que crê em milagres. E nós queremos então não apenas em milagres, né, porque crer em milagres também, né, vamos pegar assim, será que um hindu, essas religiões, sabe, né, sei lá, vou pegar espiritismo e tantas, sabe, religiões falsas, não acreditam em milagres? Não acreditam em milagres? Então não é só a questão de acreditar em milagres. É crer sim em milagres, mas crer também na historicidade dos milagres da Bíblia. Né? Então não é só crer, eu creio em milagres. Não, sim, tudo bem crer em milagres, mas nós precisamos crer que os milagres bíblicos são históricos, que tudo aquilo que está descrito, que aconteceu na Escritura de milagres, de fato aconteceram exatamente daquela forma. Então, por exemplo, assim, quando é dito, a gente está lendo, né, agora concluindo aqui, né, o Êxodo e tal, né, vamos iniciar Levítico e tal, ali a gente está bem nessa semana que a gente está nessa transição aqui, né, de um livro para o outro. O que acontece? No Êxodo, quando o povo sai do Egito, nós temos lá mais no início, né, do livro de Êxodo, o povo vai sendo conduzido, né, por Moisés no deserto, chegam na beira do Mar Vermelho, e aí os egípcios estão vindo perseguindo o povo, e eles não têm daí para onde, estão encurralados ali, não tem como, né? Ou vão de encontro aos egípcios ou entram no mar. E aí como é que faz? Eles clamaram ao Senhor e Deus diz, manda eles, né, para que marchem. E aí Deus, né, abre as águas, né, do mar, e elas ficam como uma parede de um lado e uma parede do outro. E aí, né, tem gente, né, que fica tentando dar uma explicação, né? Mas é porque era rasinho o local onde eles passaram. Não, a Bíblia diz que eles passaram com o pé em seco. E não só diz que o povo hebreu, né, os israelitas passaram em seco, como assim que eles terminaram de passar, e os egípcios, a 1000 atrás deles, que Deus fez com que as águas voltassem ao normal e os egípcios todos fossem afogados. Então assim, não tem, ou a pessoa nega a Escritura para tentar, né, negar o milagre, ou não tem outro viés assim, não tem, porque tipo assim, como é que faz? O povo passou no rasinho, mas os egípcios se afogaram no rasinho, como é que foi isso? Né? Então é um negócio meio complicado, né? Daí a pessoa vai começar a contestar tudo, né? Daqui a pouco vai dizer, não, então é porque os egípcios não morreram afogados. Então, tipo, alguma coisa, ela vai acabar negando sobre um monte de coisas. O que é isso? É a doutrina de Satanás, que desde lá do princípio foi assim que Deus disse. Aí, não, é certo que não morrereis. Então, no final das contas, sabe, o inimigo sempre usa a mesma estratégia maligna, de engano, que é negar a palavra de Deus.
Então nós não podemos, sabe, negar a historicidade dos milagres. Se é dito ali que o mar se abriu, o mar se abriu. Nós precisamos simplesmente crer assim. Ou senão a gente está, né, rejeitando a Escritura. Se a Escritura diz que Jesus ressuscitou, isso é um milagre, então Jesus ressuscitou. Se a Escritura diz que Jesus ressuscitou, o filho de uma viúva, Jesus multiplicou né, os pães e peixes ali, sustentou mais de 5.000 homens. Se é dito que Jesus andou sobre as águas. Se é dito que, né, Elias foi, né, arrebatado, subiu, né, vivo, Enoque também. É dito, né, por exemplo, a respeito da própria ressurreição também, que Deus, né, usou ali Elias e Eliseu, né, para ressuscitar homens. A cura de Naamã, tantas outras curas ao longo, né, da Escritura, especialmente no Novo Testamento, né, inúmeras curas, né, milagres ali ocorrendo. O maná, que todo dia, né, caía do céu, água que brotava da rocha e tal. A Escritura vai e fala tudo isso. Simplesmente nós precisamos o quê? É crer. Crer da maneira que aquilo que está descrito, que aconteceu exatamente dessa forma. Ou senão a gente pega e então não creio nesse livro. Ponto. Se a pessoa vai saber rejeitar os milagres, né, então vai rejeitar a Escritura como um todo. Então ela vai acabar rejeitando a Cristo, vai rejeitar a Deus, vai rejeitar tudo. Não vai poder ter o nome de cristão. Não vai poder, sabe, ser, né, ser considerado um discípulo de Cristo, um crente, né, não. Alguma outra coisa, mas não, né, não alguém salvo, não um filho de Deus. Irmão, tem algum exemplo de algum pastor assim, que siga o liberalismo? Assim, agora de cabeça, assim, pois é, justamente, o Ed René, por exemplo, ele é um pastor de linha liberal. Ele vai assinar embaixo de cada um desses pontos aqui? Não necessariamente. Mas isso não significa que ele não, porque aquilo que eu comentei antes, o liberalismo ele não tem, né, ele não vai poder identificar como liberal somente o cara que assinar embaixo de todos os pontos aqui, nega todos essas questões aqui. Se negou um dos pontos, duas doutrinas, três doutrinas, é o suficiente para essa pessoa ser, né, ter sido como liberal. Né? Mas claramente tem dois, né, que ele usa atualmente, que é a inerrância, a infalibilidade da verdade da Escritura, da transformação da Escritura, e o segundo é a questão do pecado. Né? A relativização, né? Ele assim, ó, o Ed René, ele é um cara que ele não chega a, porque isso, ele não chega a negar de todo. Só que ele usa palavras, sabe, né? E assim muitos outros pastores fazem. Às vezes eles não chegam a negar, né? Até porque eles querem continuar sendo ouvidos. E eles sabem que se eles negarem completamente a verdade bíblica, eles vão esvaziar as igrejas deles. Né? E aí então tem um monte de gente que vai, né? Tipo assim, vai ficar mais fácil, né? De aquelas pessoas, né, ouvir um parente que é cristão, né? De dizer, sai daí, né? O que está fazendo aí? A pessoa, né? Realmente, né? Agora, uma vez que eles usam uma linguagem, né, polida, uma linguagem que, né, que parece ser, mas não é, sutil, né? Aí acaba, sabe, que, né, tem um monte de gente que dá ouvidos, assim. Sabe, que o pastor Marco está falando uma coisa importante, mas tudo é alguém que ouve outro alguém. O mentor dele, assim, que ele fala com os pais dele, é o Paulo Júnior. Paulo Borges Júnior, ele é um recentemente também cometeu uma heresia gravíssima contra a autoridade senhoria de Cristo. Bem recente aí, nem vamos entrar no mérito disso, mas o Paulo Borges Júnior é tipo assim, é um dos pais do Ed René. É aquele movimento de missão na íntegra. Trouxeram todas aquelas questões das obras sociais, confundindo o evangelho com o ONG. São esses caras aí. Então, eles venderam nos anos 70, 80 dessa ideia da missão na íntegra ali, tá? No Brasil. E o Paulo Borges Júnior, ele também
também refuta a questão da interpretação bíblica. Ou seja, a fala dele já é claríssima. A relatividade, o subjetivismo, da verdade absoluta das Escrituras. Então, um vai passando para o outro, porque ele é bem mais velho que o Edilene. E eu estava no retiro de pastores, lá em Gramado, no ano de 2018. Já fazem quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Tinha 70 pastores, mais ou menos. Inclusive, pastores amigos nossos, o Luizão estava lá, o Lavan, os pastores amigos nossos estavam tudo lá. E o Paulo Borges Júnior ministrando com os pastores de Porto Alegre. E ele disse, isso está gravado, que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não foi assim sobrenatural. Tem Imagina, E na hora tem os como pastores isso levantaram ser assim, possível. mas levantaram a mão, não deu voto, os pastores se levantaram. Primeiro na mão, assim, não. Isso aqui foi uma ação de Deus. Jesus, ele como Deus, multiplicou os pães e peixes. Os pastores não aceitaram o Cabral, ali no Passo da Areia, todos se levantaram, mas tipo, a Escritura dizendo, nós não aceitamos isso. Eu tive retiro de pastores, um homem pós-nacional, uma organização nacional, foi refutado publicamente. E glória a Deus que foi refutado, né? É verdade. Imagina 70 pastores, fica todo quieto, né? Tá tudo quietinho, só ouvindo a heresia, né? Os remanescentes, né? Glória a Deus. Eu fiquei lá bugando também. E aí, não era. Sabe o que ele disse? Vou até trazer aqui, olha só a heresia, estava lembrando. Que ele teve uma comoção, sabia? O quê? Uma comoção, que cada um foi como que começou a dividir com o outro e tal, né? Olha só a palavra sutileza que foi usada, né? Eu ia um pouquinho mais longe, eu diria que foi sorrateiro. Não foi sutil, foi bem sorrateiro. Porque ele achou que cada um, tipo assim, tinha mais meninos com pães e mais mulheres e homens que tinham pães e peixes e dividiam do lado. Então, olha só. Que absurdo. Não foi na escritura, né? Ninguém escrever a Bíblia de forma diferente hoje ainda. Imagina uma coisa. Aí, Mas ideologia não escreve a Bíblia de Eles querem justificar alguma coisa, né? Então, pecado. um pretexto. Quer dizer, se a gente acredita, como ele está dizendo, né, pastor? E cada um se comoveu, se confundiu e começou a dividir o que tinha, então Deus não operou o milagre. Olha a implicação disso. Daí não existe a realidade do milagre. A historicidade, não o registro. Isso é legal. Aí, então, próximo ponto aqui, ó, a morte substitutiva de Cristo. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem alguns textos, tá? Mas vamos abrir um que é em 1 Coríntios capítulo 5. Primeiro Coríntios capítulo 5, versículo 7. Primeiro Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então isso aqui é tão tremendo, sabe, que mostra, né, como Jesus ele foi sacrificado por nós, em nosso lugar. Tem um outro texto, também em 1 Coríntios, tá? A gente poderia abrir assim, né, nos Evangelhos, né, Jesus falando, né, a respeito da sua obra, né, que ele veio morrer por nós. A gente
gente poderia abrir sobre várias outras cartas, né, outros textos. Né, Apocalipse, né, eu comecei a ministrar ali, né, falando que Ele nos amou, em seu sangue, né, nos lavou os nossos pecados. Então, a gente poderia, né, ir abrindo vários textos da Escritura, mas aqui em 1 Coríntios capítulo 15, né, vai falar assim, ó, versículo 1 em diante. Tá? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Ou seja, nós somos salvos por meio do evangelho, né? Agora, como? Se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então nós precisamos reter o evangelho da maneira como ele foi anunciado, como ele chegou até nós pelas Escrituras. Como é que a gente tem a certeza do que é o evangelho? Aqui, ó. Aqui nós temos a certeza do que é o evangelho. Não há outra certeza do que é o evangelho, a não ser essa. O que está registrado na Escritura, a revelação registrada na Escritura. E aí olha só que interessante a forma como Paulo vai falar sobre o evangelho. Ele vai resumir o evangelho aqui e olha como é que ele vai falando. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei, ou seja, o evangelho que ele entregou é assim, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Cristo morreu por nossos pecados, ou seja, Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu como nosso substituto. Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha só, versículo 4. E o que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, novamente, o Evangelho, ele não é o Evangelho que alguém tira da própria cabeça, que alguém inventa e tal. Não, ele é segundo as Escrituras. Se não for segundo as Escrituras, não é o Evangelho. Se for além do que está escrito, não é o Evangelho. Aí diz assim, ó, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aí começa as provas da ressurreição, né? Ou seja, aqueles que foram testemunhas da ressurreição, que viram Jesus Cristo ressuscitado. Foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então olha a quantidade de testemunhas que viram o Senhor. Mas os teólogos liberais não viram. Eles não viram e por isso não creem, e por isso não são bem-aventurados, porque Jesus disse assim, ó, bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Né? Ele falou para Tomé, né? Tomé, não, se eu não ver, né, o sinal dos cravos nas suas mãos, se eu não ver o sinal no lado, né, do que ele foi perfurado, não puser a minha mão ali, ver que é, né, eu não vou crer. Isso Tomé, um dos apóstolos, falou isso. Aí Jesus, né, ele já tinha aparecido para os outros 10, né, no domingo, né? Domingo da ressurreição. Aí no outro domingo ele aparece novamente no meio dos discípulos e aí Tomé está ali junto. Quando ele vê o Senhor, ele não fica ali dizendo assim, Senhor, não estou crendo, deixa eu primeiro tocar. Não, ele não fala isso. É o Senhor quem repreende ele, diz assim, ó, vem aqui Tomé, encosta aqui no meu dedo, vem aqui, põe aqui a mão aqui do meu lado. E o Tomé não faz nada, ele não vai lá pôr a mão. Ele simplesmente se ajoelha diante do Senhor e diz, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. É isso que Tomé fala. Então olha que coisa tremenda, ele reconhece a divindade de Cristo. E aí Jesus fala assim, ó, porque me viste, creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Né? Então assim, nós não vimos Jesus ressurreto, mas nós cremos no testemunho daqueles que viram. Nós cremos no testemunho dessas centenas de irmãos que viram. Não foi um, não foi dois, não foi 3, não foi meia dúzia. Foram centenas de irmãos. Nós temos aqui, ó, descrito um por um ali, ó, Cefas, depois pelos 12, depois uma vez por mais de 500 irmãos. E Paulo, Senhor, dos quais vive ainda a maior parte. Por quê? Porque Paulo conheceu esses irmãos.
Ele pôde conversar com vários deles. E teve vários desses 500 que tinham visto o Senhor, que ele conversou com eles, que ele sabia, né, quem era e tal, e que até no tempo dele já tinha falecido já. O fulano lá que tinha visto o Senhor, né, até já está com o Senhor, já morreu então, né, mas alguns já dormem, alguns já tinham morrido, mas ele conheceu muitos daqueles 500 que tinham visto o Senhor ressuscitado. Então, coisa tremenda, sabe? E nós não vimos e cremos, e por isso somos bem-aventurados. Inclusive, quando ele tem um encontro com o Senhor, tem um momento que ele já está no chão, né? E ele, quando ele pergunta e tal, ele diz Senhor. A expressão filhos, né? Fala Senhor, já fala do vale. Exatamente. Ele já começa falando assim. Já reconhece o senhorio de Cristo. Exatamente. Aí então aqui, ó, nós temos aqui a prova da ressurreição. Ressurreição que os teólogos liberais negam. Pensa assim, ó, a teologia liberal ela chega a ser pior que um monte de seitas que tem por aí. Ela chega a ser pior até que o islamismo, gente. O islamismo nega o evangelho. Por quê? Porque nega a morte de Cristo, nega a ressurreição de Cristo, nega a essência. Só que olha só, o próprio islamismo, por exemplo, o próximo item aqui, ó, é a ascensão de Cristo ao céu. Os muçulmanos creem que Jesus ascendeu aos céus. Esses muçulmanos afirmam que Jesus subiu aos céus, os liberais negam. Porque os liberais creem que Jesus morreu e ficou morto. Que era só um mero homem. Até os muçulmanos veem Jesus de uma maneira um pouco mais especial do que um teólogo liberal, para ver o quão filho do inferno é um teólogo liberal. Sabe? Então assim, mas tem teólogo liberal que ele vai dizer que crê na ressurreição. Pode até ser que tenha algum que crê, mas ele vai estar negando várias outras doutrinas. Daqui a pouco ele nega o novo nascimento, ele se contradiz. Ele vai dizer, ele crê que Jesus morreu e ressuscitou e tal, mas daí daqui a pouco ele pode negar o nascimento virginal, pode ser que ele negue o novo nascimento, pode ser que ele relativize a doutrina do pecado, ele pode daqui a pouco crer que Jesus morreu e ressuscitou, mas apenas como um homem, que daqui a pouco não era Deus. Então, tipo, tu vai pegar alguns teólogos liberais que não vão negar tudo, às vezes vão negar doutrinas que são essenciais. É incrível exatamente sobre a ressurreição que Cristo vive. Nesse texto que o pastor Marco está lendo com a gente, a partir do 12 ao 17, é só para nós não saberem aí, se quiserem notar, a própria Escritura vai falar das implicações de não crer. Vamos ler aqui. Pode ser? Vamos ler? Pode ler para nós aí. Lê aí Lê do versículo 11 e até o 17? Até o 19. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim havia escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Mortos, né? Pecados. 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lê o 20 também. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Amém. Glória a Deus. Então, essa doutrina é essencial para nós, meus irmãos. Agora, sobre a ascensão, né, de Cristo aos céus. Então, a ressurreição de Cristo, né, está aqui estabelecida, ele ressuscitou fisicamente. Tá? No Evangelho de Lucas, a gente vai ver assim, ó, Jesus ele pedindo, né, eles ali espantados, né, vendo Cristo ressurreto. E aí, Jesus dizendo assim: ó, por que vocês estão assustados? Né? Eu não sou um espírito, né? Vocês não estão vendo o espírito. O espírito não tem ossos e carne, como vedes que eu tenho. E aí ele pede ainda para provar, né, que não era só um espírito que eles estavam vendo, né? Me vê uma coisa para comer. E aí eles dão para ele, né, um pedaço de pão, um favo de mel ali e tal, e ele come na presença deles, né? E então assim, sabe, né, para deixar bem claro, ó, não é o exatamente, né? Me dê uma coisa para comer aí, porque eu tô Mas vamos lá, capítulo não, próximo ponto, ascensão ao céu, tá? Então, vamos abrir o texto lá em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 19. A gente já tinha lido um texto antes ali que falava sobre a ascensão de Cristo aos céus, né? Por exemplo, o que a Silvia leu para nós, 1 Timóteo 3,16, né? Grande é o mistério da piedade, né? Deus se manifestou em carne, né? E aí depois é dito assim, recebido acima na glória, né? Quando fala assim, né? Recebido acima na glória, é que ele ascendeu aos céus, né? E foi recebido na glória. Mas olha só aqui, Marcos 16, versículo 19, sobre a ascensão de Cristo aos céus. Lucas, pode ler para nós? Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém. Tem esse texto, a gente poderia também ler Atos, capítulo 1, né, onde também fala, né, os discípulos, eles subindo, eles olhando assim, né, eles subindo e tal, né, ou seja, ele subiu, não foi foi na presença de vários, sabe, ele não estava ali sozinho, né, ninguém mais viu ele, né, e então acham que ele subiu, não, eles viram, sim, eles falam com ele, né? Isso, da mesma forma, vocês que da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver, ele vai descer, exatamente. E então, maravilhoso, né? E então, da mesma forma como ele subiu, né? Pois é, vamos abrir aquele texto, porque daí a gente vai para o próximo, né? Que é a volta de Cristo, né? Visível. Então, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 9. 9 ao 11. Diz assim, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ele foi, né, elevado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então ele vai voltar, ele há de vir. Então a volta de Cristo vai ser visível, assim como eles viram ele subindo, ele vai voltar de maneira visível. Ponto. Então, vamos pegar aqui, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse já é o próximo ponto.
Esse aqui é sobre a vinda, a volta de Cristo visível, né? E da mesma forma, vamos abrir em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 27, sobre a volta de Cristo visível. Diz assim, Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 27. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Então, olha só, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Outro ponto, ressurreição dos mortos. Tá? Ressurreição dos mortos. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 é colocado aqui como um dos fundamentos da fé, um dos fundamentos do Evangelho. Capítulo 6, versículo 2, é dito assim, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui são pontos fundamentais da fé e a ressurreição dos mortos é um desses pontos que é colocado aqui, com muita clareza. Sobre a ressurreição também, a ressurreição dos mortos, de maneira geral. Nós temos o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 25. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, vou ler a continuidade, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, aqui nós vemos que há duas ressurreições diferentes. Uma ressurreição da vida e outra ressurreição para a condenação, ressurreição da condenação. Mas, independente, todos irão ressuscitar. Então, a ressurreição dos mortos é uma doutrina que, se nós cremos na Escritura, precisamos afirmá-la, jamais negá-la. E para nós, já direcionando para o fim aqui, últimos dois pontos, é sobre o novo nascimento e também sobre a questão do pecado. Novo nascimento, João também, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler do 3 ao 8. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, Adriel, lê para nós, João, capítulo 3, versículo 3 a 8. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
ventre de sua mãe e nasceram? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Então nós temos aqui, né, esse texto falando sobre o novo nascimento. Nós temos várias outras referências na Escritura, né? Se for pegar aqui, por exemplo, Tiago, né, capítulo 1, versículo 18, né? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então aqui, ou seja, né, nós fomos gerados de Deus por meio da sua palavra, né? Então, ou seja, isso aqui está falando do novo nascimento, né, quando somos regenerados. Tito, capítulo 3, versículo 4 em diante. Tito, capítulo 3, versículo 4 em diante, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, né, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, mais uma vez, né, mostrando essa a verdade da regeneração, do novo nascimento. Poderíamos abrir também em 1 Pedro. A gente leu ali antes, né, até para reforçar como a gente já tinha lido essa passagem, né, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. 1 Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a gente vai, aqui, da mesma forma, a gente poderia abrir vários outros textos, né, mostrando a doutrina do novo nascimento, da regeneração, né, e que esses que nascem de novo é que são feitos filhos de Deus. Ou seja, não são todos que são filhos de Deus. A gente diz assim: não, todo mundo é filho de Deus, né? Ou uma pessoa ali não crê em Jesus, ela não quer saber de nada do Evangelho, né? Se tu falar de Cristo para ela, ela até zomba, mas daí ela vai lá, né, vai comer uma sobremesa, vai, né, sabe, fazer alguma coisa assim para o seu próprio benefício, e ela diz assim: eu mereço, porque eu também sou filho de Deus. Como assim? Né? A pessoa ela fala uma coisa, ela nem sabe do que ela está falando. Por quê? Quem é que é filho de Deus? João, Evangelho de João, capítulo 1, diz bem claramente para nós. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam quem? A Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quem é que é filho de Deus? Aqueles que receberam a Cristo. A esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem não recebeu a Cristo, não foi dado esse poder de ser feito filho de Deus. E para finalizarmos hoje, tá, a doutrina do pecado. Também a doutrina do pecado a gente poderia abrir, né, dezenas, né, quem sabe até centenas de versículos da Bíblia, né, para falarmos sobre a doutrina do pecado. Mas vamos abrir aqui o texto, né, em Tiago,
Tiago capítulo 2, versículo 8 ao 11. Tiago capítulo 2, versículo 8 ao 11. Diz assim, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Vamos abrir também primeira carta de João, um pouquinho para frente só, né, aqui de Tiago. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, olha só, nós já vimos aqui, né, duas passagens. Vamos ver, continuando aqui no mesmo texto, tá? 1 João capítulo 3, então eu vou ler novamente o versículo 4, a gente vai ler só um pouquinho mais adiante aí também. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E o último texto, para a gente finalizar, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, aqui a gente conclui. Romanos capítulo 3, versículo 19. Que aqui a gente vai ver justamente, né, a gente já está vendo aqui o que é o pecado e qual é a consequência do pecado. Então a consequência do pecado é a condenação, né, se nós descumprindo um só dos mandamentos, nós vimos lá em Tiago que nós somos culpados de transgredir a lei, ponto. Então somos transgressores da lei e somos condenados como transgressores. Então qual é o ponto? A gente já viu ali em João, né, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para resolver o problema do pecado por meio da sua morte substitutiva na cruz e da sua ressurreição. E aí então o que nós vemos aqui em Romanos capítulo 3? Novamente essa mesma verdade. A verdade de que sem Cristo nós somos pecadores condenados, mas em Cristo nós temos a justificação. Em Cristo nós podemos ser salvos. Então olha só, Romanos capítulo 3, versículo 19 até o 26. A gente vai ler. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que nós temos até aqui? Que se dependesse simplesmente da lei, todos nós estaríamos condenados. Ponto. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Pela lei, nós todos somos condenáveis diante de Deus. Ninguém poderia salvar-se a si mesmo. Isso é impossível aos homens. Aí por isso é que Deus enviou o seu Filho. Por isso que a gente conhece, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, então o que acontece? Todos precisam de Cristo, todos necessitam de um Salvador, e esse Salvador é Jesus, e aquele que não crer nesse Salvador não tem salvação. Só pode ser salvo aquele que recebe esse Salvador, aquele que se entrega a esse Salvador, aquele que confia completamente nesse Salvador que é Jesus Cristo. Então olha só, versículo 23, novamente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Até aqui. Então aqui a gente vê, sabe, olha só, todas as doutrinas preciosas, essenciais à nossa fé, e aonde, uma por uma, ou pelo menos algumas delas, um teólogo liberal vai jogar para o escanteio. Só que nós não podemos abrir mão de nenhuma dessas doutrinas. Sabe, nós precisamos nos agarrar a todas essas doutrinas aqui. A inerrância das Escrituras, a divindade de Cristo, a Trindade, o nascimento virginal de Cristo, a encarnação de Cristo, ele se fez homem, a realidade e a historicidade dos milagres da Bíblia, a morte substitutiva de Cristo, a ressurreição física de Cristo, a ascensão dele aos céus, a volta dele visível, a ressurreição dos mortos, o novo nascimento, a doutrina do pecado. Tudo isso são doutrinas essenciais que nós não podemos abrir mão de nenhuma delas. E se nós retemos firmemente cada uma dessas doutrinas, então nós podemos ser considerados como fundamentalistas. Mas isso num bom sentido, não num mau sentido que é utilizado aí para um fundamentalista islâmico, no sentido de um fanático, de alguma coisa assim. Não, é simplesmente alguém que está fundamentado. Então, fundamentalista em que sentido? É alguém que está fundamentado em Cristo, que está fundamentado na Escritura, que crê nos fundamentos, que crê que Jesus Cristo é o seu fundamento, que crê que a palavra de Deus é aquilo que ele deve crer, e que esta palavra é o fundamento da sua fé. É nesse sentido, em que nós somos fundamentalistas, porque nós queremos estar firmados no fundamento das Escrituras, no fundamento que é Cristo. Isso, esse é o sentido. Não o sentido pejorativo, que as pessoas colocam aí como fanáticos, como pessoas que querem a destruição dos outros, porque os fundamentalistas, eles querem destruir os outros. Nós aqui, a gente falou aqui em destruir alguém. Tem uma das doutrinas aqui, destruir os inimigos. Foi citado aqui? Não, Pelo contrário, Pelo contrário, nós queremos a salvação do mundo. Nós queremos saber pregar esse evangelho, que é o poder de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não queremos a destruição de ninguém, pelo contrário, nós queremos a salvação de todos. Se pudessem ser usados para ganhar o mundo inteiro, que bênção seria. Então um fundamentalista cristão jamais vai querer a destruição de alguém. Ele vai querer a salvação, ele vai querer pregar o evangelho a toda criatura, assim como Jesus disse, pregar o evangelho a toda criatura. Um fundamentalista cristão vai querer fazer isso, vai querer pregar a palavra de Deus para todos, porque ele quer que todos sejam salvos. É isso, meus irmãos. Amém? É o que Lucas faz e por isso está aqui hoje. Amém, exatamente. Exatamente. Que a igreja não, porque eu acho que eu estava comentando nisso, e a gente viu, a igreja trabalhar nisso, trabalhar em crescer e evangelizar, e eu vi o Lucas, eu vi o pastor Evaristo, outros irmãos que foram lá e que nos ajudaram muito
esse é o espírito, né, que falta nessas igrejas que se vaciam, né, que você fala que morrem, né? Porque falta esse espírito de querer, deixa de haver novos convertidos, deixa de haver novas pessoas dentro da igreja. Exatamente. Já não tem esse espírito de querer ajudar, de querer ouvir a voz de Deus, né? Como o Lucas, no dia que eu conheci ele, eu fiquei muito emocionado porque eu vi a sensibilidade dele ao ter ouvido, né? Ao ter chegado para mim e falou: Jesus me mandou falar para você, né? Ele estava ouvindo a voz de Deus e eu falei uma coisa para ele que não é uma voz que a gente escuta muito forte, né? Não é uma coisa que grita, ele tem que estar muito atento, muito sensível a isso. Amém. Eu fiquei muito feliz esse dia e por isso eu estou aqui, porque ele ouviu a voz. Glória a Deus. Hoje, falando nisso aí, desse assunto, Você sabia realmente porque Deus usou ele para te deixar uma palavra, e principalmente porque você abriu o coração do Senhor, né? Você poderia ouvir a lei, mas não aceitar o convite. Mas você foi aberto também ao chamado de Deus, né? E eu creio que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Através da vida dos irmãos aqui. Amém. Hoje eu fui na caixa, né? Resolvi um negócio lá, com o Mike na agência lá. Aí quando eu saí de lá, fui fazer um depósito, fazer uma oferta. Ele estava com a fome, e peguei na cama, comi alguma coisa. Aí sentei no restaurante ali do lado, estava perto por ali assim. E comi ali o Espírito Santo. Aí estava um pouco cheio. Aí tinha umas duas mulheres que estavam sentadas ao lado, e ali a conversa que ela estava falando, o Senhor estava me ministrando algo para deixar para ela, é a verdade. E ali eu falei: rapaz, como é que eu vou chegar agora para falar essa coisa? E ali, pedindo em direção a Deus, o Espírito Santo claramente me deu a direção. Eu só fui escrever no guardanapo o versículo. Botei uma parte porque Jesus te ama, e na outra parte eu botei o versículo bíblico. E aí quando eu saí, deixei o versículo, deixei o guardanapo para ele. E saí. E ali, na hora ali, ela deu só o Jesus te ama, ela agradeceu: obrigado, não sei o quê. Mas do outro lado tinha o versículo, a palavra de Deus. Amém. Semente já. A semente incorruptível, né? Sabe, assim, ó, a gente tem que. É isso, ó. Cada situação, a tempo e fora de tempo, a gente tem que usar, né, das oportunidades, né? A gente não sabe qual é a forma como Deus vai trabalhar na vida de alguém, como Deus vai operar a conversão de alguém. Mas pode ser um versículo. Pode ser um versículo da Escritura que a pessoa vai ler ali, o Espírito Santo, sabe, vai mover assim, despertar a fé naquela pessoa, né? Então, tipo assim, a palavra de Deus é poderosa, né? Pode ser João 3,16, pode ser algum outro texto, né? O texto sabe, e Deus vai ali e opera por meio da sua palavra, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então,